Boa noite, amados. Que privilégio nós podemos estar juntos novamente compartilhando a palavra do Senhor. E eu me regozijo todos os domingos, apesar desse estar dentro de casa há tanto tempo, quando nós olhamos para a televisão e a gente vê lá o Daniel pregando, o Marco, o Pedro, o Antônio Carlos, e eu realmente me alegro muito, porque é um tempo em que nós nos reunimos para adorar o Senhor e conhecer o Deus da palavra. Hoje nós vamos falar do seguinte tema: será que eu conheço mesmo o Deus da palavra? É uma pergunta que a gente tem que fazer, e essa passagem que nós vamos estar estudando nos fala um pouco a respeito disso. É um grande desafio. E há uns 2 ou 3 anos atrás, eu havia terminado de estudar versículo a versículo 1 Pedro, e já estava realmente começando 2 Pedro, e quando eu passei pelo versículo 12 de 2 Pedro, capítulo 1, e fui continuando, alguma coisa me chamou a atenção. E me chamou a atenção de tal forma que eu fui obrigado a voltar para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 em diante. E nós queremos conversar um pouco a respeito disso. Nós temos, assim, procurado passar isto para algumas pessoas. É possível que você já tenha entendido, já tenha percebido isso que eu vou falar agora. Mas eu não havia percebido. Eu não havia realmente enxergado o que eu enxerguei. E eu já havia lido tanto 1 Pedro como 2 Pedro muitas e muitas vezes, mas nunca eu havia realmente prestado atenção naquilo que Deus me mostrou, me despertou. Antes de nós orarmos, eu quero ler só o trecho que me chamou a atenção. Ok? Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco, e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Olha só. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Quando eu cheguei nesse ponto, é que realmente algo me despertou. Eu tive realmente que meditar e descobrir algumas coisas que eu não havia realmente prestado atenção. O Senhor, nesse trecho, já havia me mostrado várias outras coisas, que nós até vamos comentar um pouco, mas nunca havia prestado atenção nisso que eu acabei de ler. Vamos orar? Deus vivo, Deus poderoso, nós entramos em Tua presença, Senhor, no Santo dos Santos, pelo sangue do Senhor Jesus. Deus, nós somos limitados, somos pecadores salvos, por misericórdia, por misericórdia. O Senhor realmente não nos deu aquilo que merecemos, e o Senhor nos deu aquilo que nós não merecemos. Então, meu Pai, eu agradeço a Ti, agradeço por tudo que tem ocorrido dentro, inclusive, da nossa Igreja Batista Regular Filadélfia, com todos os nossos irmãos, todos os membros, com os líderes. Até esse momento, por graça, por misericórdia, nenhum deles realmente foi tocado por esse
coronavírus. Então, meu Pai, que o Senhor continue, Senhor, nos preservando. Preserve as famílias, preserve os nossos filhos, nossos netos e agora até a minha bisnetinha. Que o Senhor guarde, Senhor. E também peço por aqueles, Senhor, cristãos ou não cristãos, que estão internados, entubados, ou mesmo passando por momentos de angústia difíceis, porque ficam separados dos seus entes queridos. E isso realmente é muito triste. Então, Pai, que o Senhor esteja consolando aqueles que já perderam alguém. Esteja realmente dando esperança para aqueles que ainda têm alguns dos seus vivos, mesmo entubados, mesmo passando por momentos muito difíceis. Desperta realmente esperança nessas vidas. Eu te agradeço, Pai, por alguns que nós estávamos orando, a igreja inteira, e também outros irmãos de outros lugares, em que o Senhor trouxe de volta. Então, Paizinho, Tu és um Deus maravilhoso. Pai, supra as necessidades financeiras dos Teus servos. Muitos, ó Pai, estão desempregados, muitos estão passando dificuldades, e que a Tua igreja possa se levantar, como vem fazendo, e suprindo as necessidades daqueles que não têm muitas vezes o que comprar, porque não tem recurso financeiro. E ao mesmo tempo, Pai, eu quero orar por essa palavra agora, por essa pequena meditação. Se houver entre nós alguém que ainda não te conheça, que o Senhor possa estar tocando esse coração. E nós que já te conhecemos, Pai, que isso que nós vamos estudar desperte para que a gente possa se aprofundar mais ainda em Sua palavra e conhecer mais e mais o Deus da palavra. Em nome do Senhor é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Bem, irmãos, eu, quando estava lendo esse trecho, e a gente vai meditar um pouquinho, eu fiquei realmente assim muito curioso. E o Senhor me despertou nesse trecho porque, com toda sinceridade, e como eu já disse, é possível que você já conheça, você já saiba, você já tenha visto, mas eu não. E olha, eu já havia lido várias e várias vezes 2 Pedro, capítulo 1. Deus havia me chamado a atenção em outras partes, que a gente pode até falar um pouquinho, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso que nós vamos ver agora. Olha só que coisa interessante. Pedro começa a escrever no versículo 12. Eu já tinha lido até o versículo 11, ok? E, sem nenhum problema, li normal, como eu sempre estava lendo. Mas quando eu cheguei desta vez no versículo 12, olha o que acontece. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca destas coisas, embora estar certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Quando eu cheguei, na verdade, no versículo 15, do 12 ao 15, eu comecei a perguntar, o que Pedro falou de tão importante? Que ele falou, olha, mesmo que eu morra, eu quero que vocês continuem lembrando. Ele começa escrevendo por esta razão. Por essa razão o quê? Ele havia falado algumas coisas anteriores que eram importantes. Eu não havia percebido, irmão. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. E eu comecei a perguntar, que coisas? Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também, olha o que ele fala agora, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Uau, que lembrança! Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas, olha só, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer
que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Quando ele falou que ele estava para morrer, né, que ele estava para deixar esse tabernáculo, ou seja, o seu corpo, e ele fala que mesmo depois que ele partisse, era para que essas pessoas que estavam recebendo essa carta lembrassem de tudo. E aí, ele, no versículo 16, ele fala, porque não vos demo a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha só, ele deixa bem claro isso, que aquilo que ele havia falado não era como realmente muitos naquela época estavam e discutiam fábulas, genealogia sem fim, como há em outra carta, como ele escreveu em outra carta, pessoas que misturavam muitas coisas do judaísmo, lendas judaicas, e aqui ele fala, olha, nós não fazemos isso. O que eu escrevi não é algo que vem de fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Então, ele está agora relembrando aquele momento que ele andou com o Senhor Jesus e viu na transfiguração, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado na seguinte voz, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, aqui ele está trazendo a lembrança de quando ele, Pedro e Tiago, estavam ali juntos com Jesus, e Jesus realmente teve uma visão de Moisés, de Elias, um representando realmente a lei, outro os profetas, e Jesus ali sendo cumpridor de tudo aquilo. E ele então fala no versículo 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Aqui se refere possivelmente à volta do Senhor. E ele no versículo 20 completa com isso que ele falou, que aquilo que ele havia escrito, aquilo que ele realmente havia falado, ele era testemunha. E ele continua dizendo, pois jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando eu li 2 Pedro, nas outras vezes, Deus me chamou a atenção nessa parte, que é realmente tremenda, profunda. Aqui a gente descobre coisas maravilhosas, não é? Ele, Pedro, dizendo, olha, eu vi o Senhor, eu fui testemunha. Aquilo que eu falo realmente é verdade. E ele deixa bem claro, olha, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui mostra realmente a inspiração que aqueles que são escritores deixaram gravados, porque Deus colocava nos seus corações exatamente o que eles tinham que escrever, mesmo obedecendo o estilo de cada um. Essa era a parte que eu havia, nas diversas vezes que eu li, havia realmente parado, meditado, comido dessa palavra. Mas dessa vez, não. Dessa vez, eu comecei a pensar, mas por esta razão, sempre estarei pronto para trazer os lembrados acerca destas coisas. E ele dizendo até, olha, eu quero que, mesmo que eu morra, mesmo que eu parta, eu quero que vocês conservem lembrança de tudo. Aí eu comecei a me perguntar, se Pedro está falando isso, deve ter sido alguma coisa tão importante que ele falou antes, e eu não vi. Então eu quero convidar você agora a estar comigo
e caminhar a partir do capítulo 1, versículo 1 em diante. E isso realmente mexeu com a minha estrutura, mexeu com a minha vida. Você realmente conhece o Deus da palavra? Vamos ver isso. A palavra de Deus diz assim: Simão Pedro, servo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu já tomei um susto. Aqui fica chamado para nós a atenção que ele fala Simão Pedro. Ele apresenta primeiro o nome que ele tinha e o nome que foi dado pelo Senhor. Simão, Pedro, Simão Pedrinha, Petrus, pedra pequena. E ele diz servo e apóstolo. Antes dele ser apóstolo, ele é servo. Irmãos, isso me chamou uma atenção porque naquele momento, naquela época, nós estávamos vendo muitos homens se levantando aqui no Brasil e em outras partes, se dizendo, eu sou apóstolo. Sendo que não há apóstolo. Para que seja apóstolo, teria que obedecer os critérios que estão escritos lá em Atos, capítulo 1. Na escolha, inclusive, lá daquele que veio substituir Judas. Não é possível esses que estão por aí se colocando como apóstolos, mas na verdade não são apóstolos. São homens que estão muitas vezes colocando até heresias, colocando novas doutrinas. Porque se eu sou apóstolo, então eu tenho essa autoridade vinda de Deus para que realmente eu coloque coisas novas. Mas a palavra de Deus não dá margem para isso. Isso é mentira. Isso é mentira. Me perdoe o meu entusiasmo. Me perdoe um pouquinho essa minha exaltação. É que realmente eu fico muito triste por ouvir que crentes, até crentes dentro de igrejas fundamentalistas, elas muitas vezes estão ouvindo esses falsos mestres, esses falsos pastores, embarcando em doutrinas que eles estão ministrando pelas televisões, ou até alguns acabam indo nessas igrejas e bebendo de uma fonte podre. Me perdoe o meu entusiasmo, me perdoe, mas eu estou cansado de ver coisas desse tipo. E aqui, Pedro, não era qualquer um, era Pedro. Ele se coloca Simão Pedro, servo e apóstolo. Antes de ser apóstolo, ele é servo. É interessante que lá em 1 Pedro, como o motivo da carta era outro, o que ele queria ensinar era outra coisa, ele colocou Pedro, apóstolo. Mas aqui, ele está ressaltando, e ele vai dizer algo mais ainda. Olha só, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiverem fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui há duas coisas importantes. Primeiro, ele deixa bem claro, eu sou igual a vocês, eu estou no mesmo patamar, eu tenho a mesma fé. A diferença está na responsabilidade. A diferença está naquela tarefa que Deus deu para Pedro. E Deus deu a cada um de nós. Assim que você se converteu, Deus te deu dons e Deus te deu um ministério. Mas todos nós somos iguais. Não há ninguém que seja superior. Nós somos sim mais responsáveis. Se eu conheço mais a palavra e eu sou alguém que ensino, eu sou mais responsável. E Deus vai cobrar mais de mim se eu estiver ensinando errado. Só esse trecho, para mim, já foi tremendo, porque aqui está bem claro que Jesus é Deus. Olha, vou ler novamente. Fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando nós entramos no versículo 2, olha que coisa maravilhosa.
graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmãos, as pessoas normalmente resumem que graça é um favor imerecido. E realmente é. Mas quando a gente quer concretizar essa graça, nós temos que entender que graça seria toda a dimensão daquilo que nós chamamos de crente no Senhor Jesus. Ser filho de Deus é graça. Ser santuário do Espírito Santo é graça. Ter dons é graça. Ter a autoridade de repreender demônios em nome de Jesus é graça. Ter a vida eterna é graça. Fazer parte de uma família enorme é graça. O pacote é enorme. É tremendo. E você também, além da graça, diz mais, paz vos sejam multiplicados, ou seja, nem a graça nem a paz é algo estático. Não é simplesmente uma saudação. E só pode ter essa paz quem passou por Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem passou por Romanos 5:1 pode desfrutar dessa paz. Pode desfrutar da paz de João 14. Pode desfrutar da paz que está em Filipenses 4. Aqui ele fala, graça e paz vos sejam multiplicados. E aí vem a pergunta, multiplicado como? E aí, olha a coisa tremenda. Graça e paz vos sejam multiplicados como? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A forma pela qual a graça e a paz se multiplicam é através do profundo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mediante quem? Mediante o Espírito Santo que está em você. Irmãos, isso aqui foi tremendo, me chamou a atenção. Eu, sempre que eu lia, sei lá quantas vezes, eu sempre passava aqui, graça e paz, ou seja, como se fosse uma mera saudação. Mas é algo que tem realmente algo muito mais profundo. Aqui está falando que essa graça e essa paz, elas podem se multiplicar. E a maneira que isso ocorre é quando realmente é uma profundo, conhecendo o Deus da palavra, conhecendo o Senhor Jesus. Isso eu só posso fazer através do Espírito Santo que está em mim. Quando eu cheguei no versículo 3, eu fiquei realmente, eu falei, meu Jesus, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. E aqui não é todas as coisas tipo carro, apartamento, dinheiro, posição, não. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como que essas coisas nos conduzem à vida e à piedade? De novo, ele vai falar de novo. Irmãos, eu não havia prestado atenção nisto. Eu confesso aos irmãos. Olha como ele fala, que essas duas coisas, vida e piedade, eu só posso obter pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, a igreja hoje está carente de se aprofundar nessa palavra, está carente de realmente ler essa palavra, versículo a versículo, comer dessa palavra. A maioria dos cristãos de hoje são superficiais. E quando vem dificuldades, vem problemas, principalmente esse que está aí girando, muitos caem em desespero. Não estou falando de pessoas sem Deus, estou falando de pessoas que são cristãs. Por quê? Porque não conhecem o Deus da palavra, não tem experiência com esse Deus. Mas aqui ele fala bem claro, aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais glória e virtude nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Irmãos, isso aqui é tremendo. Eu passo algum tempo orando, lendo e vendo o que está escrito. Existem muitas promessas, para que por elas
vos torneis, olha aqui a nossa responsabilidade, nos torneis coparticipantes da natureza divina. Irmãos, olha a responsabilidade de nós. E mais, ele fala, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quanto mais próximo você está de Deus, quanto mais íntimo você está de Deus, as trevas vão ficando para trás. Quanto mais próximo da luz, menos trevas. Mas ele não para por aí. Ele agora vai fazer como se fosse uma escada com vários degraus que nos leva ao topo. Ele diz assim, olha só que interessante. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o seu empenho, ou seja, ser um cristão de verdade, vamos dizer, significa você ter Deus como prioridade em todas as áreas. Não é só no final de semana, não é só no domingo ou em alguma ocasião que nós nos reunimos. Em todas as áreas você tem que ser diligente para aplicar a palavra de Deus no seu viver diário. E ele fala, associar com a vossa fé a virtude. Essa virtude, essa energia moral, com a virtude, o conhecimento, ele volta a falar isso. E mais, com o conhecimento, o domínio próprio. Irmãos, na medida que você vai conhecendo Deus na palavra, e você vai permitindo o Espírito Santo de Deus realmente te guiar, você começa a ter domínio próprio. Irmãos, nós, durante o nosso caminhar, nós lutamos com a lógica e com o sentimento que muitas vezes nos arrasta para o mundo para fazer as coisas que o mundo nos chama. Mas a fé e a obediência é que rechaça isso, é que faz com que realmente você se conserve no trilho. Muitas vezes a pessoa está saindo do trilho, então essa palavra te faz voltar para o trilho. Eu sempre falo que essa palavra é o espelho para a nossa alma, para nós vermos exatamente como nós estamos. Então ele fala que desse domínio próprio vai começar a despertar em você mais e mais perseverança. E com a perseverança diante de tribulações, diante de dificuldades, você vai ter piedade. Você vai começar a olhar as pessoas com misericórdia, com compaixão. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. O amor de dar-se, um amor agape, um amor incondicional. Isso é vida. Isso não é religião. Isso não é religião. Tem muitos cristãos nos nossos dias que transformaram o cristianismo numa mera religião. Mas eu quero dizer para você, para terminando, que religião é coisas de homens. É horizontal. E o cristianismo verdadeiro é vertical. Só para terminar, ele diz no versículo 8. E eu quero que você preste bem atenção nisso. Porque quando eu li, eu me arrepiei. Eu comecei a me perguntar, como é que eu estou diante de Deus? Como é que ele me vê? Porque estas coisas existindo, tudo isso que ele falou antes, em vós, e em vós aumentando, lembra que ele fala que multiplica? Fazem com que não sejais o quê? Nem inativos e nem infrutuosos. Ou seja, quem começa a realmente conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra, começa a produzir frutos. Não é um esquenta-banco. Vai estar cumprindo a ordem de estar indo e fazendo discípulos. E ele volta a insistir. Não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala isso 3 vezes. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, um míope espiritual, esquecido
da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, pessoas que se esquecem do que está em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Nós temos que ser gratos. Se Deus hoje falasse assim, eu não vou dar mais nada para vocês, mesmo assim, nós temos que adorá-lo, temos que glorificar o Senhor, porque Ele nos livrou da condenação eterna. E aí ele fala, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação, a vossa chamada. Você foi chamado, você é conhecido por Deus antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível diante dele. Vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto a trazer-vos isso na lembrança. Irmãos, para mim foi uma grande descoberta. Eu não sei se para você também foi. É possível que você já conheça isso profundamente, e eu estou falando algo que você vai dizer, o Raul está falando como se eu não conhecesse, mas isso eu já conheço, já realmente estou andando, vivendo. Amém por isso. Eu não conhecia, apesar de ter lido várias e várias vezes. Bem, queridos, nós encerramos aqui. Essa era a mensagem e eu queria colocar isso, ou seja, examina esse texto e começa a fazer pergunta. Diante desse texto, como que eu estou? Amém? Nós gostaríamos de agradecer a Deus por vocês que estão aí conosco, mas acima de tudo eu gostaria de perguntar, será que entre vocês é possível que estejam pessoas até que vêm conhecidos, pessoas que nem não conhecem o Senhor Jesus de forma experimental, não sabem que Ele é Deus, não sabem que Ele realmente se fez homem, não sabem que Ele criou todo o universo, que Ele é realmente o braço do Senhor. E Deus criou tudo, Pai, Filho e Espírito Santo, mas foi através do Filho. E esse Filho entrou na história e foi para a cruz do Calvário e morreu a tua morte. Só que Ele ressuscitou, Ele está vivo. E Ele faz um convite que eu sempre procuro fazer e passar para você. Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se você está aqui no nosso meio e você ainda não tem Jesus Cristo no seu coração, se você não tem certeza ainda da sua salvação, eu gostaria que você está e pudesse então orar. Diga assim, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu entendi que sou pecador e que Jesus Cristo, sendo Deus, Salvador, me convida para ter uma vida de relacionamento com Ele. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados e te convido para entrar em meu coração, ser meu Senhor e meu Salvador pessoal. Eu creio, baseado na Tua Palavra, que a partir de agora todos os meus pecados foram perdoados. E eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Se eventualmente é a primeira vez que você ouviu alguma coisa a respeito de Deus, um pouco mais profunda, e não entendeu exatamente nem essa oração, porque alguns já ouviram, já entenderam, só faltava realmente orar, talvez. Procure alguém que conheça a palavra de Deus. Eu te convido que venha visitar a gente, a Igreja Batista Regular Filadélfia, aqui no Alto do Piranga, na rua Salvador Simões. É facinho de achar. Sempre nós nos reunimos às 18h30. Mas você pode estar sempre conosco, por enquanto, aqui para assistir aos domingos. E também, se você quiser, nós temos também grupos
onde a gente se reúne, estuda a palavra, e você também pode participar, ok? Que Deus abençoe e uma ótima noite, e agradeço muito o privilégio de estar realmente falando hoje para você a respeito dessa experiência que eu tive lendo essa palavra de Pedro. Que Deus os abençoe.